Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com meu amigo Rafael Acquaroli. Ele é sócio do Instituto Terra, que é um instituto de fisioterapia e fitness junto, que é a parte legal da coisa, tá? Eu já fiz no vídeo anterior um programa sobre a parte de fitness com o Maurício. Quem já viu sabe do que a gente está falando. Mas hoje nós estamos entrevistando aqui, conversando, não entrevistando com o Rafa, para ele falar um pouquinho do quanto é legal ter essa integração da fisiologia do esporte, olhando a pessoa do ponto de vista médico, técnico. Geralmente a pessoa chega aqui com um problema qualquer de joelho, de coluna, de costas, ele vai para uma fisio, às vezes tem que fazer, claro, tem um médico antes dessa sequência, e quando ele está liberado, se ele quiser, ele parte para a parte de fitness, e aí é aquilo que a gente mostrou no vídeo anterior. O que eu queria que o Rafa explorasse com vocês hoje é como é feita essa integração. Porque o bacana aqui, por exemplo, o Rafa, ele é um personal trainer. Ele vai lá para dentro da academia, ele se autotreina, ele conhece toda a mecânica de treinamento, toda a parte fitness. O Maurício, que é o personal que me treina, também conhece bastante de fisiologia. Então você vê o cara que chega aqui de uma forma integrada, qualquer que seja a faixa etária. Eu queria que o Rafa descrevesse um pouco mais como é que funciona esse trabalho de integração, mas com uma ênfase para a faixa etária que é alvo aqui do nosso canal, que são os terceira idade, digamos assim, os acima de 60. Mas não necessariamente, viu, Rafa? Bola com você. Bom, em primeiro lugar, aí, é um grande prazer estar aqui e poder contribuir para o canal aqui do meu amigo Augusto. Estou há mais uma década aqui com o mais Rafa. uma década, aprontou algumas aqui, né? Várias. E, enfim, bom, a nossa ideia como cuidado, né? Acho que é o fator principal do nosso trabalho aqui, tanto eu como o Maurício, de todos os profissionais que estão aqui, é ajudar esse paciente no seu autocuidado, né? Geralmente o paciente chega com uma queixa, com uma incapacidade e, na grande maioria das vezes, encaminhado por um médico, né? Ou seja, ele vem com uma patologia, uma lesão já documentada. E muitas vezes o paciente vem com o intuito ou com a intenção, achando que ele vai vir tratar daquela patologia, né? Daquela dificuldade que ele lhe trouxe e gerou alguma incapacidade. E muitas vezes o que esse paciente vem, ele vem privado de alguma atividade que essa queixa está gerando a ele, né? Então, ele vem privado de liberdade da sua rotina. Seu esporte, normalmente, do seu esporte, Rafa? Ou do seu trabalho, ou de alguma coisa que realmente fez muita diferença, que trouxe esse paciente até um médico e depois a fisioterapia. Não é pouca coisa. Então, a gente tem pacientes do 0 ao 100, né? Pacientes que tem uma área aqui que a gente tem da osteopatia que cuida do bebê ainda, né, da mãe grávida, depois do bebê recém-nascido, dependendo do quadro, e pacientes de alta performance, né, atletas olímpicos até, e pacientes idosos. Enfim, como que a gente organiza isso? A gente precisa entender do contexto clínico desse cliente, desse paciente que chegou com essa queixa, encaminhado para o médico. Obviamente a gente vai entender as recomendações desse médico, mas o tratamento ele só começa depois de uma avaliação. Nessa avaliação, que a gente vai entender esse contexto clínico que eu expliquei. Em primeiro lugar, qual que é a queixa desse paciente, o que está incomodando, mas principalmente passar para esse paciente que ele vai vir aqui tratar, não especificamente dessa doença, mas dele. Aliás, nem é uma doença, né? Uma lesão. Uma né? lesão que pode ser aguda, né? Ela pode ser crônica, mas que está gerando um desconforto grande. Então, a gente precisa explicar qual é o objetivo desse tratamento, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é muito mais amplo do que o próprio paciente pensa. Tá? Eu não vim aqui tirar a dor do paciente, eu não vou tratar a hérnia de disco do paciente, eu vou tratar o Augusto. Tá? De forma integral, né? Exatamente. Por quê? Porque o mais importante para a gente é o resultado sustentável desse paciente. Porque a maior parte das lesões ou das queixas, elas acontecem e se o paciente não tomar as medidas certas, ela pode até melhorar agora, mas ela vai acontecer de novo e vão ter várias recidivas daquela queixa. Ou
questões associadas, direto ou indiretamente, que vão provocar um segundo, um terceiro, um quarto episódio. Isso pode gerar um problema que vai levar esse paciente a um caso crônico ou alguma cirurgia. Então, a maneira mais certa de abordar esse paciente é reeducando ele. Então, o processo de tratamento ele vai além de só diminuir aquela dor ou aquela queixa. Então, o objetivo no nosso tratamento aqui é adaptar o nosso paciente, o nosso cliente, ao seu ambiente funcional. Posso fazer uma pergunta nesse sentido, que me ocorreu quando você falou reeducar o paciente? Eu, quando cheguei aqui, eu tinha uma indicação de cirurgia no joelho. Mas, ao mesmo tempo, o médico me falou, olha, vai lá, conversa com o Rafael, porque se você tiver força de vontade, talvez você consiga superar isso só com fisioterapia e depois esforço no fitness. Fala um pouquinho disso, sobre essa dicotomia entre cirurgia, às vezes não tem jeito, tem que fazer mesmo, e para aqueles que têm a devida paciência e força de vontade, a possibilidade do corpo se reconstruir com a ajuda da fisioterapia. Então, a gente pega o paciente desde aquele que acabou de fazer uma cirurgia ou aquele que já tem uma intenção cirúrgica, ou seja, vai fazer um pré-operatório para esse paciente operar depois, e aquele paciente que vem num contexto clínico crônico, como é o seu caso, é uma artrose do joelho, por exemplo, né? A artrose é um processo degenerativo natural de todos os indivíduos, de todas as articulações. Porém, em algumas pessoas, por uma série de fatores, ela pode acontecer precocemente e gerar uma queixa, uma incapacidade que muitas vezes gera uma lesão estrutural no joelho que se torna inviável e muitas vezes não se tem um recurso para tratar daquilo e o paciente acaba indo para uma cirurgia. Tá? E existe esse gap desse paciente que você vê estruturalmente que esse paciente ele tem, no caso, uma artrose do joelho avançada, que pelo exame dá para indicar um tratamento cirúrgico para ele, mas o médico identifica algumas características e um potencial evolução desse paciente, como se ele tivesse força de vontade, fazer o tratamento direitinho. Muitas vezes a gente consegue tirar esse cliente da cirurgia, ou postergar muito tempo essa cirurgia, né? Dando uma qualidade de vida para aquilo que o cara quer fazer. Né? Mas a gente não chega lá, tá? Se a gente não usar a nossa principal ferramenta aqui. Que é? A reeducação, tá? E falando em reeducação, porque normalmente, por exemplo, você me falou que no começo que eu fiz várias artes aqui, enfim, me machuquei por abusar, não seguir exatamente à risca aquilo que o Rafa me recomendava. Como você faz o phase out da fisioterapia e o phase in para o fitness de uma forma natural para não produzir lesões e o cara voltar talvez mais forte do que ele começou? Então a gente tem etapas, né? Então se eu tenho um paciente tem uma queixa, tem um diagnóstico, primeiro a gente vai sensibilizar esse paciente, diminuindo a queixa dele, fazendo ele voltar para as atividades naquele gancho que eu estava, né? Qual é o objetivo desse tratamento? Sempre adaptar esse paciente, esse cliente ao seu ambiente funcional. Então eu tenho que entender qual a demanda dele. Não é porque eu trato uma artrose do joelho no Augusto que eu vou tratar todo mundo como Augusto. Tá? Obviamente, eu tenho que devolver ele às suas atividades do dia a dia o mais rápido possível e dar qualidade de vida para ele. Mas além dessa qualidade de vida agora, eu tenho que trazer uma qualidade sustentável, um resultado de tratamento sustentável daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos para esse paciente. Então, logo na avaliação, a gente vai dando esses objetivos a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, primeiro, a gente tem que trazer esse paciente para o ambiente familiar, ele tem que estar dentro das atividades familiares, com menos dor, voltar para o trabalho. Às vezes a gente pega o paciente afastado do trabalho, né? E, por fim, devolver esse paciente ao seu esporte. E muitas vezes esse paciente não tem o seu esporte, a sua atividade física. Ali a gente vai fazer com que esse paciente entenda a importância dessa atividade física no resultado sustentável do tratamento dele. Todo mundo precisa de atividade física, todo mundo. Então, o que a gente faz, é o que eu falo aqui, essa palavra de reeducação, nós somos reeducadores no movimento. Tá? E educando esse paciente ao contexto funcional dele. O que ele faz? Um paciente que trabalha no computador, enfim, está muito tempo sentado, trabalha com tecnologia, ele tem uma demanda, certo? Agora, um atleta
ou tem uma outra demanda. Um dançarino tem uma outra demanda. Um professor tem uma outra demanda. Tá? Então a gente precisa entender como é que você fica no dia a dia, quais são as suas necessidades, para aí poder já ajudar esses pacientes com orientações simples, posturais, funcionais, hábitos. Né? Então, muitas pessoas têm um problema habitual. O hábito é um poder significante na queixa daquele paciente. Tem muita coisa errada, então a gente precisa reeducar esses hábitos. Postura em frente ao computador, sentado em frente à TV de forma errada, esse tipo de coisa. Então, tem que ter um poder de persuasão para fazer com que essa pessoa entenda que, para que ela chegue ao resultado de melhorar, né, de ganhar novamente aquela liberdade, como eu disse no começo, que ela foi privada, seja ela para ir no restaurante andando, ou voltar para a sua maratona, ou para o seu triatlo, a gente vai passar por alguns processos. Né? E muitas vezes o paciente tem muitas atividades, ele é muito... tem muitas capacidades físicas, às vezes até a gente vai atender um atleta de triatlo, né, com uma queixa aguda que não consegue nem trabalhar, muito menos voltar ao esporte. Então tem muitas etapas até chegar lá. Agora o importante é fazer com que ele entenda a sua responsabilidade no tratamento. Seja um parceiro teu e não alguém Exatamente. que atrapalha em vez de ajudar. Exatamente, ou seja, desde a hora que você pode voltar e retomar seus treinos, como vai fazer esse processo de adaptação, né, para não pular etapas, até cumprir esses hábitos, ou essas correções, ou esses exercícios de rotina que a gente vai precisar para a gente chegar nesse resultado. Então, do mínimo ao grande hábito. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente entenda. E aquela pessoa que já faz atividade física, como é Augusto, né, que sempre gostou, geralmente é mais fácil, né, porque eu não tenho que explicar, condicioná-lo à atividade, mas eu tenho que condicioná-lo a novos hábitos que ele já está viciado, né, e que muitas vezes esses hábitos, geralmente por sobrecarga, levaram aqui. Então, coisas que a gente faz a mais do que deveria fazer, né? Ou muito tempo sentado, por exemplo, ou um treino de corrida de muito volume, certo? Ou pouca atividade física, pela pessoa que não... Então, a gente precisa entender esse paciente. Não tem como chegar lá se não entender esse indivíduo. E fazer com que ele entenda o processo. E o processo, ele é contínuo, não a fisioterapia. A fisioterapia, ela tem um começo e um fim na maioria dos casos. Processo certo? De qualidade de vida nessa integração fit-físico. E aí o que vai gerar o resultado sustentável é o exercício. Né? É o exercício ou o esporte. Né? Que eu falo, a atividade física é uma coisa, o esporte é outra. O esporte nem sempre você tem a obrigação de encontrar aquele esporte que você se desenvolve e alcança performance que é uma meta sua. Mas a atividade física ela é obrigatória, porque a atividade física vai fazer bem com o sistema, não como a gente fala, está pensando muito na parte estrutural, musculoesquelética, osso, articulações, mas na circulação, mais na parte respiratória, em todos os sentidos. Movimento é vida. Então, se um corpo que não tem movimento, ele vai ter privações de atividades, privações de liberdade, vai ter queixas e ele vai sofrer com isso. Hoje se sabe que o principal fator de morte precoce é o sedentarismo, mais do que a obesidade, por incrível que pareça. Então, se a gente tem um indivíduo que está com sobrepeso, mas ele é ativo fisicamente, ele tem menos chance de morrer precocemente do que um sedentário. E coincidentemente o inverso também é verdadeiro, né? Aquele que pratica mais esporte, não vou dizer que vai viver muito mais do que o sedentário, mas vai ter muito mais qualidade de vida. Exato. Ao longo do seu tempo de vida útil. Tudo é... Rafa, puta aula, cara, muito legal. Você é sempre didático, explicou direitinho. Agora, quem quiser saber mais, vem aqui pro Terra. Obrigado, professor. Valeu, cara. Ele é corintiano, viu? Para contrabalancear o palmeirense que me treina lá. Tchau, tchau, gente.